Então hoje eu vou te mostrar como você pode desenvolver o seu listening, destravar o seu listening praticando 10 minutos por dia. Como que funciona listening? Listening é você entender o inglês falado. Para você entender o inglês falado, você precisa treinar progressivamente. O que muita gente faz ou é não treinar nada, a pessoa evita ouvir o inglês falado porque não entende e aí cada vez fica pior. Então, para você treinar listening, para você treinar entender o que é falado em inglês, você precisa treinar progressivamente. Um pouco todo dia, porque é essa constância que faz diferença. Não adianta você ficar um dia inteiro treinando inglês para depois passar uma semana sem pôr a mão. Então, basicamente, para você entender alguma coisa, você precisa ouvir frases. Porque o que é uma conversa? É um conjunto de frases. Muita gente tenta aprender ouvindo uma série, assistindo filme, assistindo vídeos no YouTube. Então, ouvindo inglês de qualquer jeito. Se você já fez isso, você já deve ter percebido que isso é bem caótico. Você ouve um monte de coisa que você não entende, muita gente não tem paciência para isso, a pessoa desiste. Você precisa fazer um treino por frases e por temas. Então você escolher um tema em primeiro lugar, então um assunto que você vai treinar e você ouvir frases primeiro. Então é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu escolhi um tema, então um assunto do inglês, e eu vou mostrar para vocês vários exemplos em frases. Aqui eu selecionei frases de vídeos em inglês, séries, filmes, com um tema. Então esse primeiro tema é o uso do going to. Olha só como é que funciona. And I'm going to finish, and I'm going to finish, and I'm going to finish. Nesse exemplo, a pessoa falou a frase com muita clareza. Ela falou a frase completa. And I'm going to finish. Uma das junções que você vai ver que eles fazem, que é muito simples e muito comum, é o I am, você juntar como I'm. Então, I'm going to finish. Olha outro exemplo. And he's gonna help me, and he's gonna help me, and he's gonna help me. Essa daqui, ele já fala and, tem o and, acabou não saindo aqui na parte escrita, mas ele fala and he is going to help me. Só que quando ele pronuncia, ele fala and is gonna help me. Porque o and, eles acabam juntando com o he, e dessa junção eles pronunciam any. Aqui no caso, o he is também foi emendado, então você tem any's, o going to, eles juntam como gonna, então você ouve and is gonna help me. Então isso é muito importante você treinar um determinado assunto, porque esse assunto vão ter vários detalhes, várias particularidades, formas diferentes de falar a mesma estrutura. Então, quando você treina um assunto concentrado, você realmente aprende aquele assunto. Então, nas próximas vezes que você escutar aquilo, você vai conseguir entender. He's not gonna try again. He's not gonna try again. He's not gonna try again. Você vê que ele está falando pausado. He's not gonna try again. Então, ele emenda aqui o gonna, só que aqui, ó, he's not, ele fala bem pausado, ele está pensando. Entenda que, às vezes eles vão falar rápido, às vezes não. Então isso é uma coisa bem aleatória. Depende do jeito que a pessoa está pensando, como ela está falando, da própria pessoa, o jeito de falar da pessoa. Olha outro. I'm not gonna quit. I'm not gonna quit. I'm not gonna quit. Aí aqui ela já juntou o gonna também, né? Que é muito comum eles falarem assim, I'm not gonna quit. Mas não quer dizer que eles nunca vão falar going to, porque no primeiro exemplo a pessoa fala going to finish. Então acontece tudo isso. Às vezes emenda, às vezes não emenda. Quando emenda, essa emenda pode ser feita de formas diferentes. It's not going to work. It's not going to work. It's not going to work. Aqui foi super pausado, né? Se eles falassem sempre assim seria ótimo, não é? Mas às vezes você vai ouvir assim, ó, tão bonitinho, você vai falar, nossa, entendi tudo. Aí você ouve uma outra pessoa, parece que você nem fala inglês. Mas é assim que é a realidade. Por isso que é muito importante você treinar com frases reais, né? Então, vários tipos de vídeos, vários tipos de pessoas falando, de várias formas diferentes, para você estar preparado para entender esse assunto em qualquer situação. We are gonna be okay. We are gonna be okay. We are gonna be okay. Então aqui ela fala we are separado, mas ela junta o going to como gonna. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Aí, where are you going? Né? Como ela está falando só, ela só está perguntando
onde você vai, onde você está indo, por isso que só para no going ali. Where are you going? You're gonna stay. You're gonna stay. You're gonna stay. Aqui também ela junta o gonna, só que o you are ela junta também. E aqui ela fala your. Então, you are, quando você fala emendado, você pode pronunciar your, e na fala rápida você vai ouvir muito como you're. You're gonna stay. What are you gonna do? 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 Aqui ele fala muito rápido, ele emenda bastante. Então você vai ouvir assim, né? O what are you como what are you? You going to como gonna. What are you gonna do? Então você vê que não é difícil de falar, mas se você não está preparado, quando você escuta isso, você acha que é uma coisa do outro mundo. A pessoa acha que o cara está falando muito rápido. Então, na verdade, ele está juntando as palavras. What are you? Você fala what are you? Que não há dificuldade nenhuma em você falar what are you. Qual que é a dificuldade? You going to gonna. Então, fica what are you gonna do? Aren't you gonna read it? Aren't you gonna read it? Aren't you gonna read it? Aqui ele fez uma pergunta negativa, né? Então, aren't you gonna read it? Aí o aren't, ele fala mais separado, depois aren't you gonna read it? Ele junta o gonna. Você vai ouvir pessoas juntando o aren't you. Então, você pode ouvir pessoas falando aren't you? Aren't you? Porque esse T junta com o you e eles pronunciam um to. Aren't you gonna read it? Então, você pode ouvir dessa forma também. The first thing I'm gonna do is the first thing I'm gonna do is the first thing I'm gonna do. And she isn't going to leave yet. And she isn't going to leave yet. And she isn't going to leave yet. Where are you gonna go? Where are you gonna go? Where are you gonna go? Aqui também ele fala separado algumas coisas e emenda o going to. Então, where are you gonna go? She's gonna ruin my schedule. 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 Então aqui, ó, ela juntou o she's e o going to como gonna. He explains what he's going to do. He explains what he's going to do. He explains what he's going to do. Então você vê que aqui, ó, ele emendou o what is. Porque é comum que o he, eles omitam o H do he para poder emendar com a palavra anterior. Principalmente se é uma palavra que vem vindo com final de consoante, igual what, né? Tem o T, e aí você emenda no he, só que aí o he perde o H, fica só a vogal, o I, what I, what is going to do. Aí você vê que aqui ele não emendou o going to como gonna. Então, para você ver o quanto isso é aleatório, depende da pessoa. Então, se você está falando going to, você está falando perfeito. Você não precisa falar gonna se você não quiser. Porque as pessoas também falam going to, mas muitas vezes eles vão falar gonna. A questão é, você precisa estar preparado para entender se o cara fala going to, se o cara fala gonna. You're going to remember this talk. 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 Então o going to ela fala separado, agora o you are ela emendou, como your. Everyone's gonna need a doctor. Everyone's gonna need a doctor. Everyone's gonna need a doctor. Também ele emendou gonna. Because I'm gonna show you a clip. Because I'm gonna show you a clip. Because I'm gonna show you a clip. Aqui também ela falou I'm gonna show you. I'm not gonna answer your question I'm not gonna answer your question I'm not gonna answer your question I'm not gonna answer your question. Tá vendo? I'm not gonna. The kids are going to remember it forever. The kids are going to remember it forever. The kids are going to remember it forever. Aqui também ela falou gonna. They're going to have to sell the house. They're going to have to sell the house. They're going to have to sell the house. Aqui ela falou gonna e aqui ela emendou o they are, que eles emendam falando there. Escreve junto assim e isso daqui, essa combinação você fala there. They're gonna have to sell the house. They're not going to give you 100,000. They're not going to give you 100,000. They're not going to give you 100,000. Aqui, ó, o they are também, ele fala they're not gonna give you. Bom, aí você deve estar pensando, né? Tá, como que eu vou treinar isso? Onde que eu vou achar essas frases? Você pode procurar na internet, mas eu sei que tudo isso é meio trabalhoso. Então, eu já fiz esse trabalho para você, que é o curso Listening Pro. No Listening Pro,
O que você viu aqui, esse trechinho, é exatamente uma das aulas do Listening Pro. Então a gente fez uma coletânea de frases tiradas de vídeos, séries, filmes, coisas reais. Então a gente fez uma coletânea e colocou isso numa sequência. Então você vai ter na sequência, cada módulo fala sobre alguns temas, cada tema vai ter um bloco de frases lá para você treinar sobre um determinado assunto. Então, a cada aula que você treinar, você vai conseguir depois aplicar isso em seguida. Você vai conseguir assistir alguma coisa e aquelas frases que você treinou naquele assunto, você vai conseguir identificar no meio de uma conversa. Então, você fazendo isso um pouquinho por dia, é questão de algumas semanas, o seu listening muda totalmente. Bom, esse curso, ele tem 11 módulos completos. Então, além dos módulos de listening, a gente tem depois uma aula explicativa para você não ficar com dúvida. Porque, por exemplo, de repente o aluno não aprendeu ou tem dúvidas na hora de usar o going to. Então, o listening do going to vai ter uma aula depois em que eu explico como funciona, a parte estrutural ali, como é que funciona para você usar aquele tema, aquele assunto. Bom, são 134 aulas com os trechos reais, como eu já falei. Um método comprovado para você reprogramar o seu processamento auditivo. Você vai ter acesso por 2 anos. Os módulos são o módulo 1, cumprimentos e situações do dia a dia. No módulo 2, você vai ver os verbos essenciais do inglês e as estruturas básicas mais usadas. No módulo 3, perguntas no presente e elementos de conexão. No módulo 4, afirmações, negações e estruturas de comando. No módulo 5, o futuro, condicionais e question words. No módulo 6, passado regular e irregular. No módulo 7, atividades essenciais e continuidade. No módulo 8, comparações e possessivos. No 9, verbos modais e nuances de significado. No módulo 10, quantificadores e perguntas com how. E no módulo 11, preposições e elementos contextuais. Então, cada módulo tem alguns temas e dentro desse módulo você tem várias aulas. Então, você tem a aula de listening primeiro, em vídeo, como você viu aqui. Essa mesma aula eu gerei ela em áudio, em MP3, porque aí você pode ouvir em qualquer lugar que você tiver, às vezes você não vai nem assistir ali ou já assistiu, então é um bom treino para você testar se você conseguiria entender só ouvindo, sem ver nada. Muita gente gosta inclusive de primeiro ouvir sem ver o vídeo, porque aí a pessoa está treinando assim, só o que ela realmente consegue entender ouvindo, né, sem ver nada. E depois tem a aula conceitual, a aula que eu vou explicar ali o assunto, caso você não conheça aquele assunto. Nosso foco é listening, né, mas muitas vezes a pessoa vai assistir uma aula de listening e tem coisas ali que ela ainda não aprendeu ou não lembra, então por isso que eu coloquei também uma aula explicativa ali sobre aquele assunto. Bom, para quem é este método? Para quem quer dominar o listening de uma vez por todas, para você pensar em inglês. Então é uma reprogramação do que você fez até agora em inglês para você conseguir entender a fala natural. Para quem já cansou de não entender o inglês falado, para quem busca compreensão automática sem traduzir. Porque esse é o benefício de você fazer um treinamento concentrado. Você passa a entender aquilo de uma vez só e não ficar traduzindo pedaços, palavra por palavra. O investimento normal do Listening Pro é R$ 1.497. Então, mas hoje a gente está fazendo uma promoção aqui para você que acompanhou essa aula. Então a gente vai oferecer o Listening Pro por R$ 697 à vista. E você pode parcelar ainda em 12 vezes de R$ 72,09. É menos de R$ 2,30 por dia que você vai investir para dominar o listening, que é uma das habilidades mais essenciais e que a maioria das pessoas tem dificuldade. E ainda tem garantia incondicional, você pode ficar tranquilo, você pode fazer a sua inscrição, você vai ter 7 dias para ir usando o curso. Se você não gostar, a gente devolve 100% do que você pagou. É só pedir o reembolso lá na Hotmart. Vou deixar o link aí para você fazer a sua matrícula. Então, só clicar, ver a melhor forma de pagamento e aí você, hoje mesmo, já vai ter acesso ao curso Listening Pro, que vai mudar para sempre o que você já imaginou entender em inglês. Ok, guys? See you next time.